Ah, sim? Paz, Senhor Jesus, irmãos. Agora melhorou. Agora faz jus à oração. A oração está uma bênção, né, irmãos? Glória a Jesus, que tem nos ajudado em todas as coisas. E vamos rompendo em fé, né? Porque é o que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 4. Enquanto os irmãos abrem aí, eu vou estar orando, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por essa noite gloriosa, que estamos na Tua presença, pois o Teu Espírito Santo nos trouxe. Senhor Jesus, nós queremos a cada dia te engrandecer, reconhecendo, Senhor Jesus Cristo, a Tua grandeza, Senhor, e a nossa pequenez. Que possamos, Senhor Jesus Cristo, nos entregar a Ti mais e mais, para que possamos receber mais de Ti, Senhor. Senhor Jesus, não buscamos riqueza, Senhor, mas buscamos a Tua sabedoria, buscamos a unção, a virtude, o poder, a autoridade, a intrepidez e a ousadia, para que possamos, através, Senhor Jesus Cristo, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, levar, Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de Cristo a todos. Que possamos nos revestir a cada dia, Senhor Jesus Cristo, da Tua palavra, para que possamos ser cheios do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente a cada um, nos dando entendimento, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A oração, irmãos, ela é essencial em nossas vidas. Um cristão que não ora, ele é murcho, ele é apático, não vence nada. Obrigado, pastor. Irmãos, a palavra diz, lá, eu não lembro se é Jeremias ou se é Ezequiel: clama a mim, responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Então nós temos que clamar, irmãos, como o pastor já falou aqui hoje, clamar, precisamos clamar. Por quê? Porque o nosso Deus não tem os ouvidos tapados que não pode nos ouvir, irmãos. Nós precisamos orar, buscar, porque nós temos que ser uma igreja fervorosa. Uma igreja que quando nós abrimos a boca, irmãos, os demônios saem, as enfermidades saem, em nome do Senhor Jesus. Não podemos ser uma igreja anêmica. Porque quando a pessoa... Eu lembro que quando eu era mais novo, não falei pequeno, irmãos, que eu ainda sou. Quando eu era mais novo, minha mãe fazia eu espremer laranja para bater com beterraba para dar para minha sobrinha, que ela tinha anemia. E eu não gostava de ficar fazendo suco, eu gostava de fazer suco para mim beber, mas não para pôr com beterraba, porque eu não gosto de beterraba. Mas o cristão, irmãos, que não ora, não é fortalecido. Nós precisamos do quê? Da beterraba espiritual, para nos fortalecer, para ter um sangue fortalecido, né? Um sangue que não dá problema, irmãos. Porque a anemia, ela está com o quê? O sangue, não é? Então nós precisamos comer algo que vai fazer com que o nosso sangue venha estar mais forte. E espiritualmente é a oração. Nós precisamos orar. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, o pastor colocou uma figura no grupo, nós estávamos em outro endereço, de uma caixinha de remédio, e estava escrito assim: 3 vezes ao dia, oração, 3 vezes ao dia. E não tem contraindicação. Nós vamos ver isso aqui também hoje, aqui, irmãos. Orar 3 vezes ao dia. Só que a palavra diz hoje que nós temos que orar em todo tempo. Será que nós conseguimos orar em todo tempo? Porque é assim, irmãos, a gente está nos afazeres de casa. Eu sei que quando as irmãs estão ali lavando uma louça, fazendo a comida, daqui a pouco as irmãs começam a louvar e começam a falar com Deus. Que é assim, né, irmãos? No trabalho é a mesma coisa. Nós temos que falar com Deus, temos que orar em todo o tempo, irmãos. Porque os demônios não dão trégua para nós. Eles lançam dardos em todo o tempo também. E se nós não orarmos, irmãos, o que vai acontecer? Esses dardos vão entrar. E nós precisamos estar vigilantes. Colossenses 4, versículo 2, diz assim: perseverar em oração, velando nela, com ação de graças. Eu vi ali,
Na verdade, aqui embaixo, aqui, ó. Quem tem a Bíblia pentecostal, está escrito bem grandão aí, ó. 4.2, perseverar em oração, velando nela. Está escrito assim, ó. Perseverai significa dedicar, continuar firme. Persistência, fervor e apego à oração. Então a gente precisa ter isso aqui, irmãos. Perseverança, não desistir, não desanimar. Temos que continuar insistindo, irmãos, na oração. Mas por que eu tenho que insistir na minha oração? Se Jesus, irmãos, sendo Deus, Ele veio e se fez homem e nos ensinou que nós temos que orar, quem somos nós para não querer orar? Jesus, ele deixou seus discípulos e se afastou um pouco para orar. E ali ele repetiu por 3 vezes a mesma oração. Por quê? O Pai não tinha escutado? Tinha. Mas ele estava em grande aflição. E quando nós estamos em aflição, irmão, nós precisamos orar. Quando nós estamos tristes, nós precisamos orar. Quando estamos em tentações, né, precisamos orar. O que nos livra, irmãos, é a oração. A oração nos livra. E muitas das vezes o nosso corpo não quer orar. A nossa carne não quer orar. Quando nós dobramos o nosso joelho, ou até mesmo sentado, quando nós começamos a orar, o que dá? Sono. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós venhamos perseverar na oração, irmãos. Só que já foi dado o testemunho aqui. Vou ler a palavra, vou orar, dá sono, dorme. Mas quando acordar, persevera, vai lá e ora. Porque a carne não quer orar, irmãos. Eu sei que a maioria trabalha, né? Todos têm muitos afazeres. E nós precisamos fazer o quê? Buscar também o lado espiritual. Porque não é só buscar somente as coisas terrenas. Porque nós temos necessidade. Porque se nós pudéssemos olhar e ver o mundo espiritual, irmãos, nós éramos mais fervorosos na oração. Estou falando nós, é todos nós, irmãos. Nós éramos mais fervorosos. Eu acho que nós oraríamos em todo instante mesmo, com certeza, irmãos. É porque a gente não consegue enxergar, porque não é aberto nossos olhos para ver. Mas os demônios trabalham 24 horas por dia, irmão, tentando nos derrubar. Tentando fazer com que nós venhamos não velar, como está escrito aqui, perseverar em oração, velando nela com ação de graça. O que é velar, irmãos? Velar. Ficar acordado, em vigília. Permanecer de vigia, de sentinela. Vigiar, guardar. É velar, irmãos. Então, nós temos que estar acordados, atentos na oração. Porque o inimigo das nossas almas, irmão, ele vai fazer de tudo para nós não orarmos. Se a oração é essencial para nós, é aquilo que nos alimenta diante de Deus, juntamente com a palavra, irmãos, por que ele vai querer que nós orem? Para nós estarmos fortalecidos, para nós ser uma igreja que faça o quê? Que comece a dar prejuízo para ele? Porque uma igreja fervorosa dá prejuízo no reino. Saqueia o inferno, irmãos. E ele não quer isso. E é o que nós temos que fazer. Nós não podemos se acomodar só com a nossa salvação. Porque nós não fomos chamados para se acomodar com a nossa salvação. Nós temos que se incomodar com a salvação dos outros. Sentir a luta das pessoas aí, que precisam de Jesus, assim como nós também precisamos um dia. Porque se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque alguém orou por nós. Alguém orou por nós. E nós também temos que orar pelas pessoas para que as pessoas sejam convertidas. Temos que orar para as pessoas que estão nos hospitais enganadas pelos médicos. Porque muitas pessoas, irmão, os médicos não fazem o diagnóstico ainda, não fez um exame nenhum e já dá um diagnóstico para a pessoa já fica atribulada e recebe aquilo ali como se fosse uma flecha no coração. E aquilo entra na mente, a pessoa nem tem a enfermidade e acaba tendo. Por quê? Porque ela deu ouvido. Porque palavra tem o quê, irmãos? Poder, irmãos. A palavra nos ensina que na língua está o poder da vida e da morte.
Então, quando nós formos num médico, irmãos, e receber um diagnóstico, não temos que aceitar de primeira, sem o exame na mão, para demonstrar que nós estamos realmente com aquela enfermidade. Porque tem coisa, irmãos, que Satanás, ele quer dizer, tem coisa não, tudo ele quer legalizar em nossas vidas. E nós é que temos que estar atento, velando, irmãos, na oração, com ações de graça. O que é ações de graça? É dar fruto, irmãos. Dar fruto para Jesus, dar fruto para a vida. Versículo 3 diz assim, ó, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A pessoa que não ora, irmãos, não é temperada. Não é. A pessoa que não ora, irmão, não tem luz. A pessoa que não ora, irmãos, ela não consegue responder com mansidão. Porque é na oração que nós vamos adquirir todas essas coisas. Através da oração nós vamos aprendendo, irmãos, porque como nós louvamos aqui, nós temos que romper em fé. O pastor também falou, romper em fé. E quando nós rompemos? Quando nós começamos a orar. E começar a orar, irmão, parece até um calhambeque. Já viu aqueles carros velhos que você liga e tem que deixar esquentar? Hoje em dia é injeção, né? É mais fácil, né? Mas antigamente não. Era carburador, não era? Você liga o carro, o que acontece, irmão? Irmão Cláudio? Começa a falhar. Aí tem que esperar, se for álcool então. Misericórdia. Eu tinha um golzinho, chamava batedeira. Aquele golzinho, irmão, vixe, e era álcool ainda. Tinha que esperar esquentar. E quando não estava regulado os dois carburador, era terrível, que era 2 carburação. Quando não estava no ponto os dois, falhava. E ficava batendo, pá, 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 pá. Falei, misericórdia. Então tem que esperar esquentar. A oração também é assim, irmãos. Até a gente começar a orar, até esquentar, irmãos, vai um tempinho. Mas tem que perseverar. Porque a hora que bater o sono, a hora que bater a gente está orando, parece que do nada vem esse abençoado aqui, ó. Plim! A mensagem, para nos desviar, irmão. A hora que a gente está orando, irmão, tem que deixar de lado. Para se ligar com Deus, irmãos. Não é se ligar no aparelho. É sair dessa rede aqui, ó, e ligar na rede direto do céu. Então, muitas coisas querem nos distrair. Porque o diabo, irmão, ele quer nos distrair com muitas coisas. É com filme, é com série, é com celular, é com mensagem, é com grupos, e é muitas coisas. Algumas coisas de casa também, eu sei que as irmãs têm afazeres. Os homens, alguns chegam, não estou falando todos, né? Eu, principalmente, quando eu chego, eu tenho que sentar, irmãos. O irmão esteve em casa, o irmão viu. Irmão, eu tenho que desligar da rua. Porque a cabeça fica a milhão. Então, quando eu chego, eu tenho que sentar e desligar, irmão. E ali não adianta começar a falar, porque não dá certo. Tem que desligar, passa um tempo. Tem vezes que eu até cochilo. Aí eu acordo, pronto, estou novo. Agora vamos ver o que tem que fazer. Então, tem homem não, tem homem que já chega e já vai ajudando a esposa, já vai, né, já está no embalo, vai que vai. Nem todos são iguais, né, irmão? Não é uma regra, né? Não é uma regra. Não posso falar que eu faço, todos têm que fazer. Então, alguns homens ajudam, outros não, outros têm que esperar um pouco. As irmãs chegam do trabalho, elas não sentam. As irmãs já vão fazendo as coisas, né? E às vezes, irmão, distrai. Tem vezes que você chega ali, ó, chega na hora do culto, o que você faz? Liga na pregação, bota na TV lá, ó, espelha na TV, que dá para escutar, porque tem vezes que, ultimamente, o som da live está meio baixo, não estava? Não dá para escutar direito. Se não pôr um fone, não escuta. Taca na TV, irmãos, espelha lá, que a gente ouve, consegue escutar. Então o diabo não quer, irmãos, ele quer nos distrair com afazeres de casa, com muitas coisas, distrações que nos atrapalham espiritualmente. Porque se nós trabalhamos o dia inteiro para buscar para a carne, à noite a gente precisa fazer alguma coisa para buscar para o espírito.
Orar, que nem o pastor, nem que seja um versículo, comece a ler um versículo. Um versículo por dia, irmãos. Já é alguma coisa. Para quem não lê nada, está no lucro, não está? Então nós precisamos investir, irmãos, no reino. Precisamos orar. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Isso é uma ação de graça, irmãos. Orar, ler a palavra, meditar, estar em comunhão é muito importante, irmãos. Estar em comunhão também é muito importante. Vamos aqui, irmãos, em Atos. A pregação já mudou. É o Espírito Santo que manda. Atos 2. Versículo 42. Amém, irmãos? Atos 2, 42 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, irmão, nós vemos que a igreja, elas perseveraram, né? A igreja primitiva perseverou nisso daqui, nesses fatores aqui, que é muito importante para a nossa vida espiritual, irmãos. Sem isso daqui, a gente não cresce. Sem isso, a gente não consegue vencer os demônios, irmãos. Porque os demônios são espíritos, irmãos, e eles não dormem, eles não cansam. E nós trabalhamos e cansamos. E quando chega na hora de orar, nós estamos como? Cansados, com o corpo abatido. Mas quem nos anima para orar é o Espírito Santo. E nós temos que empregar força, porque quando o Espírito vê que você está empregando força, ele vai restaurar, ele vai animar. Então nós precisamos fazer o quê? Perseverar na doutrina, que é a palavra, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Essas coisas são essenciais para nós, irmãos. Sem isso, o cristão não consegue viver. Uma vida com Deus verdadeira, piamente, não tem. Então nós precisamos disso aqui, irmãos, para nós sermos avivados diante de Deus, irmãos. E o Espírito Santo quer avivar a igreja. Tem hora que a gente está orando e parece que nós estamos arrastando, puxando alguma coisa pesada. Não é assim, pastor? E até a igreja pegar e orar, e a gente temos que estimular os irmãos a orar. Por quê? Porque é uma coisa pesada, irmãos. O inimigo, ele luta conosco, irmãos. Não é brincadeira não, irmãos. Para nós fazer uma pregação, para nós louvar, para nós falar do amor de Deus para alguém, o inimigo não quer. E a luta é grande, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é através da oração que nós vamos nos revestir, irmãos, para que isso aconteça. Se nós lermos mais para cima, nós vamos ver que quase 3.000 almas se renderam à pregação, a primeira pregação que Pedro fez, depois que recebeu o Espírito Santo. Quase 3.000 almas, irmãos. Jesus acrescentava as almas que ia se batizando, que ia entrando no reino. Por quê? Porque a igreja orava. Igreja que ora, irmãos, tem poder. Igreja que não ora não tem poder. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar mais, irmãos. O que Jesus fez por nós, irmãos. Ele morreu numa cruz, ele deu a sua vida, o seu sangue por nós. E hoje nós temos que fazer o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos, por aqueles que hão de crer na palavra. E muitas das vezes a gente estamos cansados, damos desculpas para fazer muitas coisas. Mas nós podemos dar desculpa, irmão, para o homem. Mas para Deus, não tem jeito, Ele está vendo tudo. Como o pastor pregou semana passada, a gente não temos que chegar lá no céu cheirando fumaça, cheirando queimado, sem receber um galardão sequer. Nós precisamos trabalhar para o reino, irmãos. O sistema, ele costuma dizer que quando você passa por uma pessoa e você fala, Jesus te ama, já é alguma coisa. E na verdade é, irmãos. Porque você não sabe a vida que a pessoa leva, o que a pessoa está passando. E quando ela escuta um Jesus te ama, porque nesse mundo hoje, irmãos,
por causa da iniquidade se aumentar, o que acontece? O amor se esfria. O amor se esfria. Quando você declara para uma pessoa, Jesus te ama, aquilo entra, irmãos, no coração da pessoa, entra na mente. E parece que não, mas é uma palavra simples, mas faz uma diferença. É a mesma coisa quando você abre o seu celular e está lá, um bom dia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, isso faz diferença. Nós olhamos para o grupo, irmãos, tem muitos, 70 e poucos irmãos, é isso? (64). Mas não todos não entram. Não todos dão um bom dia. Ah, mas eu não gosto de falar no grupo. Não precisa. Só de você declarar paz na vida do seu irmão ali, você já está fazendo algo. Porque é uma alegria, irmãos, quando a gente abrimos de manhã o celular e vemos lá aquela enxurrada de palavras. O Espírito Santo falando conosco, irmãos. Imagine se nós não tivéssemos esse grupo. Isso ajuda, irmão, é uma ferramenta para o reino. E nós temos que aproveitar e saber usar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que nos preocupar. Quando você sabe que um irmão seu está com problema, está enfermo, nós temos que nos preocupar. Mandar mensagem. Hoje nós temos o celular, irmãos. Não preciso ir na casa de ninguém. É lógico, para visitar, para orar, é uma coisa, né? Como antigamente. Mas para você saber da vida da pessoa, se importar com ela, nós temos o celular. O irmão Antônio está lá em Pernambuco, né? Aí ele fala a benção do irmão Antônio, né? E nós estamos aqui, nós recebemos. É uma glória, irmãos. Imagina se fosse por meio de carta ainda. Quanto tempo não ia demorar para chegar essa carta? Então as ferramentas que Jesus nos dá, nós temos que aproveitar, irmãos. E temos que orar sempre, irmãos. Orar uns pelos outros. Não é fácil, irmãos. Não é fácil orar. Mas a carne, ela não se converte, mas nós precisamos orar. É um bem, irmãos. É um bem para nós mesmos. Ler a palavra é alimentar o nosso espírito, irmãos. Nós precisamos perseverar na leitura. Precisamos perseverar. Como diz aqui, ó, no versículo 42. E perseveraram na... Vamos ler todos juntos, em nome do Senhor Jesus? Alto e em bom tom. Apesar que o irmão não está aqui, mas ele vai receber a glória lá também. Ele está ouvindo pela live. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1, 2, 3. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Dá para melhorar, irmão? Não dá não? Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É o que nós temos que fazer. Você quer perseverar nisso aqui? Louvado seja Deus. Tudo que nós declaramos diante de Deus, irmãos, nossa palavra tem poder. Eu vi um vídeo esses dias, que o rapaz falava assim, que o mundo foi feito através do quê? Da palavra, de falar. E nós somos filhos de Deus, então o que nós falarmos, irmão, tem poder. O que as pessoas falam aí fora também tem poder. Tem gente que fala assim, praga de mãe pega. Não é praga. A mãe está dando um alerta, não faça isso que vai acontecer isso, isso, isso. Isso é praga? Não, está alertando. Só que aí eles falam, praga de mãe pega. Por quê? Porque a pessoa desobedeceu. Mas não é que palavra tem poder, irmãos. Palavra tem poder. Então nós temos que abençoar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Temos que abençoar, irmãos. Porque a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, e sim para abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que perseverar. E quando nós declaramos diante de Deus que nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o Espírito Santo sela isso dentro de nós. Mas o inimigo, irmãos, ele vai querer que você esqueça disso. Que você orou isso aqui, que você pediu isso aqui. E ele vai lutar contra, irmãos. Pode ter certeza que ele vai. E é a hora que nós temos que fazer o quê? Empregar força. Buscar força na oração, buscar força na comunhão, no partir do pão. Amanhã é dia da ceia. É dia de nós estarmos aqui, né, para dar graças a Deus, né,
relembrar o que Jesus fez por nós, morrendo naquela cruz em nosso lugar, derramando o seu sangue e nos dando a remissão dos nossos pecados, né, irmãos? E ainda vai nos dar galardões e ainda vai nos levar para morar com Ele. Olha que bênção. É pouca coisa, irmãos? Nós estávamos condenados, irmãos. A nossa sentença já estava dada. Era o lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. E Jesus veio e reverteu essa situação para nós. Ele chamou a cada um de nós, irmãos, para nós estarmos aqui, ó, fazendo a vontade dEle. Mas para isso nós temos que perseverar em oração, irmãos. Porque Ele vai dar tudo isso ao que vencer, ao que perseverar até o fim, irmãos. Então a nossa caminhada não é fácil, irmãos. Não é fácil. E Jesus sabe disso, porque Ele esteve aqui, em carne. E Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar. E nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Efésios, irmãos. Efésios 6, versículo 10. Glória a Jesus. Efésios depois de Gálatas, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 6, versículo 10. Vou lendo por causa do tempo, amém? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que lá em Romanos diz que o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então nós temos que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor é orando, e se fortalecer na força do seu poder é lendo a palavra, irmãos. E nós temos que fazer isso daí com afinco, irmãos. Com vontade. Porque a carne não tem vontade, mas o Espírito tem. Pode ter certeza que o nosso Espírito tem vontade, mas a carne não tem. Irmãos, tem hora que o Espírito Santo fala conosco assim, vai orar. E aí aparece uma coisa para fazer, irmãos. O que é mais importante, orar ou fazer aquilo que apareceu? Orar. Só que a gente fala, não, vou fazer primeiro e depois eu oro. Aí acaba esquecendo, irmãos. O inimigo é sujo, irmãos. É isso que acontece, que ele vai jogando empecilhos, vai jogando barreiras, e ele vai colocando percalços aí na vida de cada pessoa, para que não venha orar, para que não venha fazer a vontade do Pai. Porque quando você ouve, vai orar, porque o Espírito Santo está clamando dentro de você, que você precisa orar. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas Ele sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto, mas Ele sabe. Então quando Ele fala, vai orar, nem que seja ali de pé, fazendo o que você está fazendo, ora. Ore. Porque nós temos que ser obedientes à voz do nosso Senhor. Diz a palavra, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que enfrentar muitas ciladas, irmãos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é importante, irmãos. Se revestir da palavra.
A palavra, irmãos, ela é a nossa fortaleza, ela é a nossa defesa, o nosso ataque. É ela que nos dá sabedoria, ela que nos dá entendimento. É ela, irmãos. O Espírito Santo nos ajuda, irmãos, mas nós precisamos ter o conhecimento, irmãos. E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento, irmãos. Precisamos ter conhecimento. Eu ia falar uma outra coisa aqui, irmãos. Ia falar de Daniel. Mas o Espírito Santo levou para o outro lado. Não é como eu quero, é como ele quer. Então nós vemos, irmãos, o quanto Jesus quer nos ajudar. O quanto o Espírito Santo intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis dentro de cada um. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Nós estamos aqui porque ele nos colocou aqui. Para sermos salvos, mas para também levar essa salvação às outras pessoas. Amém, irmãos? Que possamos nos fortalecer em nome do Senhor Jesus na oração e na sua palavra. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Pastor, termina aqui, por favor, oração em nome do Senhor Jesus.